Vejo o Nicolas de uma perspectiva em que ele mostra que ele é muito inteligente. Tá? E eu falo inteligência no sentido positivo, não falo aquele indivíduo que é inteligente porque fica maquinando, nada disso, não. Eu vi a ação do Nicolas uma ação natural. Ele não projetou aquilo, mas ele entendeu algumas coisas que dizem respeito à política no Brasil. Ele entendeu que liderança não é apenas a liderança político-partidária. Isso é uma liderança de negociação, de articulação. Nós temos alguns que são líderes naturais disso em termos de articulação, mas não são pessoas muito benquistas pela sociedade. Talvez não sejam benquistas nem pelos partidos ou para aqueles com os quais ele negocia. Nós temos outros indivíduos que são lideranças morais. Por quê? Porque se apresentam moralmente como porta-voz de determinados valores. Mas ele entendeu que ele poderia ser aquilo que o Bolsonaro se configurou. O Bolsonaro foi um líder de arregimentação, porque articulou a questão moral com uma determinada conduta. Daí a naturalidade do Nicolas em começar essa manifestação, ou começar essa caminhada, foi uma naturalidade que ele praticamente se diz: eu posso sim me articular, não para agora. Eu quero, nesse momento, aí vem talvez a inteligência dele associada a uma simplicidade e humildade, mas a inteligência, ele sabe que o time dele não é esse. O time dele vem depois de 2034 ou para 2034. Nesse momento, ele tem que conseguir configurar determinados valores em coerência com a sua conduta. E aí é que está a inteligência do Nicolas. Ora, ele é tão inteligente que ele não está querendo colocar os passos além daquilo que ele pode. Ele fez a parte dele e diz: as manifestações não cabem a mim, mesmo porque ele sabe que o grande arregimentador ainda é o Bolsonaro, que está impedido de fazer essa regimentação. Ele é inteligente porque ele sabe, se o Bolsonaro sair da cadeia e começar a fazer a sua regimentação, ele vai adquirir uma postura que é a postura que se aprende, por exemplo, em escolas militares. Todo mundo é chapa, é amigo dentro da sala. Na hora que sai, abre a porta, você sabe quem é o comandante, cada um ocupa o seu local atrás do comandante. É o que ele faria. Ou seja, ele está mostrando uma inteligência muito superior à grande maioria das lideranças políticas brasileiras. E tem um dado, a Michelle também percebeu isso. A Michelle percebeu tanto que ela disse: ele é o 06. Sim. Por que ele é o 06? Porque nós não podemos desvincular este jovem e perder a força que nós podemos ter com esses dois arregimentadores. O arregimentador do presente, que está perdido porque existe um crime sendo cometido contra ele, e o arregimentador do futuro, que também estará conosco. Então, o que eu vejo nisso aí é um redespertar. Como ele falou, nós voltamos a ter coragem. Nós despertamos em determinado momento, a ditadura veio, impôs o silêncio e nós redespertamos a partir dessa iniciativa que o Nicolas teve. Isso ele foi excepcionalmente inteligente. Só tem uma coisa que eu discordo dele. Quando ele falou do poder excessivo que as pessoas têm, mas queira ou não queira, foi o povo que colocou. O que eu discordo é aí quando eu pedi algo propositivo, além, para não se encerrar nisso, não foi o povo que o colocou. Foi esse sistema eleitoral que permite que haja um conluio entre marginais, bandidos e indivíduos mal intencionados para gerar um tipo de representação que não representa nada. Como o Scaff falou, quem acaba julgando, afinal de contas, os ministros é quem não representa o povo, representa os estados. Ou seja, tanto que ele não tem vínculo com o partido. Ele pode pedir desvinculação partidária quando ele vira senador e continua com o mandato dele, porque o mandato pertence a ele. Ou seja, é um cara que não representa ninguém. Então é um sistema eleitoral que tem que ser mudado para que haja uma representação real da sociedade, do povo e do seu eleitor. Eu tenho certeza que se mudasse o sistema eleitoral, nós não teríamos essa porcaria que nós temos aí, não. O Congresso brasileiro, e eu estendo isso para o sistema político brasileiro inteiro, é um prostíbulo dentro de um hospício. Quando você vê esses valores que são envolvidos, como nunca aí que está a parte chula, parece que o que está sendo pago é o programa que é distribuído ou disponibilizado nesse prostíbulo. Para isso é tal coisa, para aquilo que você falou, se comportam como cortesãos e como cortesãs que estão ali dizendo quanto que cobram para fazer um determinado serviço. Basicamente é isso. E nós temos uma situação tão esdrúxula de um sistema tão corrompido, mas na sua essência ele já é corruptor, que se você prestar atenção, veja as contradições, incoerências ou absurdos que nós temos. O Lewandowski foi aposentado do STF pela PEC da Bengala. Eu tenho a impressão que foi isso, né?
Atingiu o limite. Sim. Se um indivíduo é aposentado do STF porque supõe-se que, sendo idoso, ele não tem condição de executar atividades dentro do STF, por qual razão ele é apto a ocupar um ministério? Perfeito. Isso é uma contradição. Sim. É uma contradição que mostra que não existe uma preocupação para a condução correta das instituições do Estado brasileiro. O que interessa são apenas as negociatas. Aí você pega e faz a pergunta: há quarentena quando o indivíduo sai do STF? Se há quarentena para ele ocupar, exercer, prestar consultorias, se houver, ele não cumpriu. E tem mais um detalhe, ele teve a cara de pau, isso é que é o mais assustador, que quando ele assume o Ministério da Justiça, ele simplesmente cancela, ele sai do escritório e inativa a sua OAB, a sua carteira da OAB. O que ele faz com isso? Não, eticamente eu estou impoluto. Por quê? Porque é o escritório do meu filho. Esse ele está brincando. Ou seja, é criar narrativas usando aquilo que há de mais frágil de desculpa, mas para enganar o povo brasileiro. A conclusão que a gente chega quando a gente observa isso é quase uma resposta para uma pergunta que uma vez um jornalista fez para mim. O Brasil está tomado pelo crime organizado? Isso foi antes da eleição de 2022. Eu disse, ainda não. O Brasil está vendo a concorrência entre gangues. O nosso problema vai ocorrer quando essas gangues pactuarem, porque eles vão saber que aí eles ficaram expostos e o povo pode se voltar contra eles. Talvez seja o que nós estamos vendo agora. Se você puxa o fio, aí você vê que o fio cai no Toffoli, que cai no filho do Lula, que cai no Iaiaiá, que cai no sei o quê, que cai no Master, que cai no Lewandowski, que cai no Vorcaro, que cai no Lula de novo, que cai... Ou seja, é um pacto. Aí nós estamos na seguinte situação. Não é a questão de romper esse pacto, porque o pacto vai ter que ser rompido naturalmente para que eles possam se digladiar. Talvez seja uma solução, mas é como que nós fazemos para enfrentar um pacto contra esse. Tem que continuar trabalhando, continuar fazendo manifestações políticas e continuar acreditando na escolha dos melhores quadros, apesar de eu acreditar que esse sistema tem que ser rompido e tem que ser colocado um novo no lugar. Daí que mostra, não é nem que nós temos 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente, pelo menos, saberia se tivesse 2 pesos. Nós temos um peso só e a medida quem dá é aquele que tem o poder para olhar o peso. Mas é interessante quando a gente pega ali a respeito da manifestação do Fachin. Desculpa, ministro, o senhor já se omitiu. Claro. Quando o senhor começou a se manifestar do início, quando vieram fazer demandas para o senhor disse e apoiou o Toffoli, o senhor poderia ter reunido o Supremo Tribunal Federal, ter chegado a algumas conclusões, já ter passado para a turma, ou ter encerrado essa brincadeira. Então o senhor já se omitiu. Ele me lembra, a sensação que eu tenho, que ele pediu consultoria com Sua Excelência, o presidente Fernando Collor de Mello. Só faltou dizer doê-la a quem doê-la, né? Só faltou dizer isso. Agora, doa a quem doer, significa o quê? Que ele já sabe que tem gente que vai sofrer com uma decisão que ele vai ser obrigado a tomar. Perfeito. A minha pergunta é, quem o está obrigando a tomar uma decisão sabendo que a porcaria não tem como ser aprisionada? Ou seja, ele indica 2 coisas. Não vai dar para segurar. Eu vou ter que tomar a decisão. A minha pergunta agora é, quem está obrigando ele a ter que tomar uma decisão que vai afetar de início o Toffoli? Por qual razão? Porque quando você coloca Toffoli e Alexandre de Moraes, os 2 teriam que ser afetados, o Toffoli parece que é mais fraco. O Toffoli é uma indicação de que ele é mais fraco do que o Moraes. Não porque o Toffoli seja menos articulado, é porque o Alexandre de Moraes, ele parece ser mais aquele lobo selvagem que o Platão dizia, quando um lobo vem, você olha nos olhos dele para confrontá-lo. Parece que o Alexandre de Moraes se comporta dessa maneira, um pitbull, um lobo, ele vem para atacar. O Toffoli não, ele quer conversar, diz que são 101 milhões de pessoas que votaram para ele estar lá no STF, fala um conjunto de bobagens uma atrás da outra. Então, me parece que ele já está prevendo, vai romper e eu vou ser obrigado a tomar a decisão. A minha pergunta é, quem o está obrigando a tomar essa decisão? Seria o Lula para preservar uma reeleição? Seria o Gilmar Mendes, que é quem manda naquilo tudo? Porque quanto a não se omitir, desculpa, o senhor já se omitiu. A tua pergunta ela é tão importante e eu sou tão pessimista com relação ao nosso sistema político que a pergunta que você fez, ela praticamente se resolve quando você diz, cadê os senadores? E, afinal de contas, qual é o momento em que isso vem à tona? Certamente,
A cisão e a crise entre eles está tentando identificar quem são aqueles que não conseguem entender que para o crime não há espaço para amador. O crime só triunfa se tiver profissionais trabalhando com isso. O problema são os amadores que começaram a aparecer aí. Começaram a jogar, começaram a beber demais, começaram a fazer uma série de porcarias e começaram a demonstrar aquele erro que eles não podem quando estão cometendo um crime muito grande, que é aparentar ou demonstrar que tiveram acesso a coisas que não lhes pertencem. Exemplo, o maior traficante de coca do Brasil era o Cabeça Branca. Ele andava, eu estou enganado, você foi delegado, o Scaff, ele andava, era num carrinho simples, morava numa casa simples e era o cara que mandava e tinha muito dinheiro. Ele simplesmente vivia tranquilo, porque ele era um profissional, foram quase 30 anos para prendê-lo, para identificá-lo e para prender. Ninguém sabia que era o Cabeça Branca. Olha só. Até que identificaram, era um cara comum, num prédio comum, mas que mandava em todo o sistema. Tinha cabeça branca? Ele tinha cabelo grisalho. Mas a questão que para nós fica... Oi? Nada. A questão que para nós fica, olha o absurdo que nós estamos vivendo. Nós já não tratamos mais da questão da moralidade. Tudo que foi falado aqui diz o seguinte, é uma questão de comportamento moral que deveria estar no código de ética desses indivíduos e eles não poderiam romper esse código de ética sob a possibilidade de serem afastados do cargo que eles cometem ou perder credibilidade, estarem afastados da vida pública brasileira. Ninguém mais já trata disso. Por quê? Porque isso se tornou normal. Aí passou a ser uma questão política. Como passou a ser uma questão política, estão os jogos de estratégia. Mas mesmo os jogos de estratégia estão lidando com amadores que estão enfrentando profissionais que estão se atrapalhando, porque o amador é tão amador que só faz escândalo quem é amador. Então eles estão fazendo um escândalo atrás do outro. E os profissionais estão atrapalhados. No que a gente está vivendo? Única e exclusivamente no elemento de força. O que está em voga agora é tentar entender onde que está a configuração de forças. Por qual razão? Porque no meio do crime não existe laços de honra. O que existe é laço de suzerania e vassalagem. Aí a gente volta para o Senado. O Senado não está fazendo nada. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Senado se apresentou como um conjunto de vassalos daqueles que estão mandando no Brasil. Por isso que eles não estão fazendo nada. Eles estão lá, olhando para ver o que eles vão fazer, esperando a ordem daqueles que são os seus suzeranos. Infelizmente, é a situação que nós estamos vivendo. Eu não acredito que vai mudar muito, tá? Mas algo vai romper. O problema é, o André, de certa forma, acabou dando uma resposta naquela pergunta que eu fiz. Talvez o cara que esteja dizendo para o Fachin que ele vai ter que tomar uma atitude seja o próprio Gilmar Mendes, que é o cara que parece que é o dono do STF. Tá? Deve dizer, nós precisamos preservar. A gente precisa preservar isso aqui para preservar o sistema como um todo. Porque queira ou não queira, com todo respeito, esse sistema é a tentação do inferno. Porque quem entra nele não entra como alma penada, mas entra como demônio, tem acesso a todas as benesses do inferno. O problema é que até isso tem prazo de validade. Falado, o Toffoli, ele está aparentando ser o grande amador. Eles devem estar muito arrependidos de ter um cara como o Toffoli lá, porque o Toffoli é um amador. É o cara que acaba de fazer o assalto e vai e compra... Desculpa, não é o caso seu. Não, ministro, claro, lógico. Acaba de fazer o assalto, vai e compra uma Ferrari e vai passear na favela. Mas... E nem sei se ela é. Eu não sei, não tenho como afirmar, porque ainda bem, né? Ainda a questão, ela teria que definir o que é trans. A única coisa que eu posso dizer hoje é que ela é uma grande representante caucasiana, porque ela se apresentava como negra ou como um gay negro que exigia uma identidade racial, inclusive dizia, não pense que porque você pintou o seu cabelo ou porque você está se comportando, você continua sendo negro. E, no entanto, ela se apresenta como uma verdadeira caucasiana. A caucasiana é a raça branca. Ou seja, ela é loira, a pele está clareada, não sei se é maquiagem, mas se for maquiagem, é estranho, porque por qual razão alguém que tem uma pele numa determinada cor, que é uma pele bonita, vai querer maquiar para ficar com a pele de outra cor? Porque não está feliz com a cor dela. Não está feliz com a cor dela. Então, a Erika Hilton, ela manifesta apenas uma tentativa de bater e destruir aqueles valores que ontem nós estávamos conversando, que você falou no teu editorial e que hoje eu disse. É assustador como eles se preocupam em destruir todos os nossos valores, inclusive do patriotismo. Ela está cumprindo esse papel, porque eles acreditam que os valores que organizam o nosso modelo de família, o nosso modelo de sociedade, a nossa religião, são os valores que
constrói um tipo de sociedade que eles não aceitam. Por qual razão? Não é porque nós o recusamos, porque nós somos tolerantes com todos. Somos tolerantes e respeitosos com todos. Eles é que não são tolerantes nem respeitosos com os diferentes deles. Esse que é o grande problema.